Eu atuo dentro dessa área da arquitetura, sou empresária, tenho uma empresa no ramo da arquitetura e trabalhei mais de 20 anos da minha vida como vendedora. Então, eu já fui vendedora do mercado de varejo, já fui gestora, comecei como gerente comercial e fui gestora durante uma grande empresa aqui onde eu moro, durante 8 anos. Então, eu vou compartilhar um pouquinho desse conhecimento hoje com vocês, né? No intuito de não só compartilhar, mas sim aprender, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o quanto a gente ainda tem a aprender, a dividir com as pessoas. Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui para vocês é que eu sou extremamente grata, que o meu coração transborda de gratidão de poder estar falando aqui com vocês, viu? É uma honra imensa para mim poder dividir isso com vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês é isso. E eu vou trazer hoje para vocês, em forma de conteúdo, uma das grandes chaves de mudança que eu tive em relacionamento humano. Porque nós temos as técnicas de vendas, as técnicas de gestão, muitas vezes delimitado pelas empresas que trabalhamos ou criada no processo das empresas que possuímos. Mas muitas vezes a gente não sabe como se relacionar, de que maneira eu vou estar me relacionando com as pessoas. Então, dentro disso, hoje eu vou trazer um pouquinho de perfil de personalidade e vocês vão entender o porquê que às vezes eu sou tão diferente do outro e como tratar o outro, de que maneira me comunicar com o outro. E aí eu vou pedir ajuda aqui dos meninos, como eu faço, Fábio, para compartilhar minha tela aqui, dos meus slides. Tem uma parte do botão aí que diz compartilhar a tela, consegue ver? Então, eu até procurei antes de te perguntar e ele só tem share em inglês, será que é isso? Share. Isso? Share. É o share? Então, isso. Ok, peraí. Então, eu estou compartilhando aqui para vocês e nós vamos falar hoje de comunicação. Antes de eu entrar no currículo, vamos falar de comunicação. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Eu quero saber se você sabia que a comunicação impacta diretamente no seu desenvolvimento pessoal e que nós comunicamos conforme o nosso perfil de personalidade. Vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Sim? Perfeito. E quando eu falo de desenvolvimento pessoal, eu não estou apenas falando do desenvolvimento pessoal em si, mas também do desenvolvimento profissional. Eu estou falando também do relacionamento, do contágio social e de que forma a sua comunicação é a base para todo esse processo. A comunicação, ela vai abrir portas, e eu posso dizer para vocês, não existe portas fechadas, corações fechados. Existem sim as chaves incorretas para abrir essas portas, para abrir ou fechar essas portas, abrir ou fechar essas possibilidades pessoais, profissionais e emocionais. Eu vou dar um exemplo para que vocês possam entender um pouco melhor disso que eu estou falando. Então, muitas vezes, nós vemos pessoas com desejo de casar e ainda não se casaram, não obtiveram uma vida, um relacionamento a dois, por mais que tenham muito esse desejo. O que motiva que eles desejem, eles queiram ter, compartilhar, ter uma família, eles não consigam. Muitas vezes, isso está ligado diretamente à forma de se comunicar. Eu posso dar um exemplo, uma mulher que é dominante, com uma comunicação muito eficaz. E se essa mulher ainda for analítica, com um alto nível de exigência, aquela pessoa que estava se aproximando dela, aquele homem que estava se aproximando dela, ele pode se sentir absolutamente agredido pela forma de comunicação dela. E invadido pela sua forma de falar, expressar e exigir. E na realidade, gente, por muitas vezes, ela ainda só não conseguiu expressar aquele DNA da pessoa maravilhosa que ela é. E que casualmente é dominante e também analítica. Mas se isso acontecer,
no seu profissional, se você conseguir ter no seu pessoal uma comunicação assertiva, onde você consiga verdadeiramente expressar quem tu és, eu te garanto que a forma de se relacionar na tua família, nos teus relacionamentos com os seus clientes, será muito diferente. Porque cada perfil tem uma forma diferente. Cada perfil tem chaves diferentes para abrir esses corações. E essas palavras, se você colocar de uma maneira certa, se você se comunicar com uma comunicação assertiva, é a chave para abrir essas portas. E hoje o que eu quero dizer para vocês, se vocês conseguirem absorver aqui um pouquinho do que eu vou passar para vocês, eu garanto que a forma de vocês se comunicar, de atingir o mercado, as suas metas vão evoluir de forma exponencial. Bora lá, gente, dividir? Entender como funciona tudo isso? Bora, estão comigo? Então tá bom. Vamos lá. Então vamos lá. Como eu disse para vocês, eu sou a Lia Machado, sou arquiteta e urbanista. Eu moro no Brasil, na cidade de Curitiba. Ultimamente minha cidade está bem conhecida, né, por todos os acontecimentos aqui do nosso país. Sou coach integral sistêmica com certificação internacional pela Florida Christian University. Fiz pela Febracis, acho que vocês devem conhecer. Quem conhece o Dr. Paulo Vieira? Alguém conhece? Enfim, ele é um grande atuante aqui dentro do nosso país. Também sou analista de perfil comportamental e palestrante. Então, uma das frases que eu levo para a minha vida e coloco muito, e tenho isso como meu propósito, eu entendo que cada ser humano é único, que possui a sua própria trajetória. Com isso, busco aplicar todo o meu conhecimento em pessoas para personalizar de forma única os meus projetos, não somente arquitetônico, mas os meus projetos de vida, as minhas metas pessoais, atuando assim na minha missão e transformando a vida das pessoas através da organização. Mas eu quero dizer para vocês que nem sempre foi assim. E eu vou contar um pouquinho aqui para dividir com vocês um pouquinho da minha história. Então, eu sou extremamente, vocês vão estudar logo após aqui, quais são os perfis de personalidade. Eu sou extremamente dominante, então eu sou uma pessoa dominante, sou extrovertida, sou impaciente e sou pouco analítica, porém, vocês vão descobrir também que o perfil ele pode se flexibilizar. Você pode ser pouco analítica e se tornar analítica. E foi isso que aconteceu comigo. Com o passar dos anos, eu me tornei mais analítica, inclusive pela minha profissão, que exige um nível de detalhe muito alto. E, gente, acredite, eu tinha sérios problemas de relacionamento, porque eu não entendia, porque muitas vezes as pessoas não entendiam a minha forma de ser, de me expressar, de me comunicar. E eu vou fazer um convite para vocês, que eu acho que isso vai ser mais fácil de exemplificar. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes nós temos, e esse é o meu caso, 2 filhos e que eles são completamente diferentes um do outro? E aí você se pergunta, eu criei da mesma forma, os 2 tiveram a mesma educação, tiveram a mesma convivência, os mesmos pais e são pessoas completamente diferentes? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu vou contar para vocês o porquê, para que vocês possam entender. Então, eu tenho 2 filhos. Eu fui mãe muito jovem, eu tenho hoje 38 anos, eu fui mãe com 19. Eu costumo dizer que eu comecei a vida pelos filhos, mas sou muito grata a isso e isso faz parte da minha história. Então, eu tenho uma filha hoje de 18 anos e um menino de 13. E a minha filha de 18 anos, ela é extremamente organizada, ela separa todas as roupas dela, é arrumada no guarda-roupa por cor. Ela separa tudo que ela precisa fazer com antecedência, extremamente regrada, extremamente organizada para os estudos e assim na vida dela. Porém, ela é uma pessoa que ela precisa mais da aprovação dos outros, ela escuta muito a opinião das pessoas, ela necessita disso para que ela possa tomar as decisões. Já o meu filho, ele é completamente ao contrário. Ele não é preso a regras, ela é mais introvertida, mais quietinha, ele é mais dominante, mais extrovertido, tem um nível de comunicação muito alto. E aí,
começam-se os atritos. Você imagine conviver numa casa onde uma é extremamente organizada, onde ela chega, ela tira os sapatos, ela limpa os sapatos, ela guarda os sapatos. Meu filho chega, ele joga os sapatos, ele tira a meia, solta um pouco mais para frente, e assim é o perfil dele. E aí, se os dois não tiverem esse alinhamento de entender o outro, de entender a personalidade do outro, passa a ser desafiadora a convivência. Vou citar um exemplo que esses dias eu estava observando. Vocês estão comigo, gente? Estão me ouvindo? Quem está comigo aí? Estão comigo? Certo. Esses dias eu estava observando e nós estávamos tomando café, iríamos tomar café, né? E estávamos saindo logo pela manhã e minha filha foi comer um pão com manteiga. O simples fato de comer um pão com manteiga. E aí ela pegou um pano de prato, uma toalha, colocou sobre a mesa, pegou a manteiga, pegou a faca, pegou o que ela iria tomar. Aí ela abriu o pão delicadamente com a faca, abriu a manteiga, passou a manteiga, colocou no guardanapo e se alimentou. A mesma forma, outro dia eu observei o meu filho. Ele veio todo correndo, da forma com que ele é, espontâneo. Ele iria comer um pão com manteiga também. Porém, ele pegou a faca, foi até a geladeira, pegou o pão, abriu ali na geladeira mesmo e passou a manteiga e saiu comendo o pão. Então, você veja, são duas pessoas criadas pelo mesmo pai, pela mesma mãe, com o mesmo princípio em valores, porém, com uma forma completamente diferente de fazer as coisas. Uma precisa de muito processo, então ela precisa pensar, organizar e agir, e o outro simplesmente age. Então, e eles foram criados por mim, pelo meu esposo, com a mesma criação, e são pessoas completamente diferentes. Por quê? Pelo perfil de personalidade. Eu vou citar um exemplo que eu gosto bastante de citar nas minhas palestras, onde eu fiz uma cirurgia, e meu marido ele é muito diferente. Hoje nós temos um relacionamento muito bom, mas ele é muito diferente de mim. Lembra que eu falei que eu sou extrovertida, eu sou dominante, eu sou impaciente, e ele é o contrário disso. Ele é introvertido, ou seja, fala pouco. Ele é paciente, ou seja, tem um poder de absorção diferente do meu. E ele é não dominante. E ele é pouco analítico. Eu me tornei mais analítica. Então, certo dia eu fiz uma cirurgia e ele precisou me levar ao médico e eu não podia. A cirurgia era nos braços, eu não podia movimentar os meus braços. E ele saiu do carro, me deixou dentro do carro e atravessou a rua. Eu tive que buzinar para ele voltar e me pegar dentro do carro, abrir a porta para mim. Mas aí eu pergunto para vocês, ele está comigo há muitos anos, eu tenho certeza do amor dele por mim e do respeito, do carinho dele por mim. Ele não gosta de mim? Ele fez isso para me magoar, para me chatear? Ele me deixou lá dentro do carro porque ele quis me deixar? Ou ele não é tão ligado nas coisas, a processos, ele é uma pessoa menos analítica? Então, vocês vejam como o perfil de personalidade, quando eu começo a entender o outro, ali eu poderia ter uma grande, a gente chama aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem esse termo, uma grande DR, discutir a relação. Então, eu poderia, nesse momento, ter uma grande DR com o meu marido. Uma grande DR. E aí, eu, graças a Deus, já tinha feito esses cursos e eu entendi que ele é pouco analítico. Óbvio que ele pode e deve flexibilizar e entender como eu gostaria de ser tratada, sim. Mas quando eu começo a entender que o outro é diferente de mim, que ele tem vontades diferentes de mim, que ele tem um poder de tomar decisões diferentes da minha, que ele precisa pensar para fazer as coisas mais do que eu preciso, gente, eu posso garantir para vocês que passa a ser diferente. Então vamos lá, vamos começar. Perfil de personalidade. Desculpe. Então, quais são os perfis natos, os perfis, os predominantes, melhor dizendo? Então, nós temos o perfil analítico. Dentro desse perfil, cada um tem o perfil secundário, depois vocês vão entender. Então, a pessoa pode ser analítica, pouco analítica, que é sempre o mediano, ou nada analítico. Lembra do meu marido? Quem lembra aí que eu acabei de falar? O que ele é? Ele é nada analítico, pois ele me deixou lá dentro do carro, certo?
e teve que voltar me buscar. Por quê? Porque ele não analisou aquela situação. Estão comigo, gente? Levanta a mão quem está comigo. Certo, eu vou perguntando aqui porque às vezes eu tenho dúvida se o vídeo ainda está ok, perfeito? Então, existe essa linha do analítico. Existe o dominante, o paciente e o extrovertido. Lembra da minha filha que é analítica, porém ela é não dominante, então ela precisa da aprovação, ela precisa consultar as pessoas para tomar decisão. E vocês vão entender um pouquinho de cada perfil. E o extrovertido. Então, cada um deles tem as suas características pessoais, características profissionais, linhas de trabalho, linhas de comunicação. Vocês lembram ali onde eu acabei de iniciar falando sobre um perfil, falando sobre uma mulher que ela gostaria de casar, ela quer casar, ela precisa se relacionar, ela tem consciência disso, mas ela comunica de uma forma, o perfil da personalidade dela, que ela acaba afastando as pessoas dela, porque a comunicação dela muitas vezes não está sendo assertiva. Então, nós vamos analisar como funciona o perfil analítico, como funciona esse perfil dominante, paciente e extrovertido. E eu vou muito além, gente, de entender somente para o meu cliente, somente de comunicar para o meu cliente, porque eu estou falando tanto da minha casa, da minha personalidade, dos meus filhos, do meu marido, porque se eu souber me relacionar com as pessoas que estão próximas de mim, se eu souber ter uma comunicação assertiva com quem me cerca, eu te garanto que a tua comunicação com o seu cliente, a sua comunicação com a sua equipe, ela vai ser completamente diferente. Você vai entender que aquele funcionário tem um tempo diferente do seu para tomar uma decisão, que ele precisa pensar e que outro funcionário, muitas vezes, vai tomar aquela decisão naquele momento, vai ter um poder de absorção maior. Mesma coisa funciona com o cliente. Imagina, nós estamos falando de venda e que nós vamos além um pouco da PNL até, aonde você faz o rapport, aonde você faz a conexão com o cliente, aonde você entende, faz o espelhamento dele, mas você entende ele como ser humano. Como seria a tua relação com o teu cliente se você entendesse que ele precisa tomar uma decisão, que ele é um perfil paciente, onde ele precisa pensar até amanhã para fechar um negócio com você? Como seria a tua comunicação com ele? Será que não seria diferente? Muitas vezes nós perdemos vendas e perdemos negócios porque nós somos mais impacientes e gostaríamos que o nosso cliente tomasse a decisão naquele momento. E ele não vai tomar, porque ele é diferente. Ele precisa pensar, ele precisa conversar com outras pessoas para que ele tome essa decisão. Então, eu não tenho dúvida, se vocês conseguirem entender o perfil de vocês, conseguirem passar isso para as pessoas, os relacionamentos de vocês serão diferentes. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco do perfil analítico. Como funciona esse perfil analítico? Então, essa personalidade é extremamente organizada. Ela valoriza muito o planejamento. Precisa estar correto e precisa fazer as coisas corretamente. Essa é uma necessidade desse perfil analítico. Por consequência, também se torna uma pessoa muito cautelosa. O que, por sua vez, tem esse estilo e faz com que esse estilo de personalidade foque mais no lado negativo das coisas. Por exemplo, ao ser confrontado com uma nova ideia, o analítico tende a primeiro enxergar tudo que tem de errado no projeto e primeiro enxergar tudo que vai dar errado. Vou citar um exemplo para vocês. Quem aí já não se deparou em certa situação, onde uma pessoa, ou já observou, por mais que não tenha vivenciado, uma pessoa passou dias fazendo um projeto, organizando tudo, fazendo da melhor maneira possível e foi levar esse projeto para uma análise e a pessoa era analítica e a primeira coisa que ela olhou não foi valorizar a pessoa e falar, uau, você fez o projeto, ficou ótimo, você teve, passou por várias coisas para fazer esse projeto. O analítico, ele vai direto no que tem de defeito, direto. Então, o analítico, ele tem o poder, uma percepção muito grande, ele é ligado a resolver coisas, resolver tarefas, então, e buscar resolver problemas.
Então, o que ele busca sempre? Problemas. E aquela pessoa que levou aquele projeto para que ele pudesse analisar, se pergunta, uau, eu fiquei muito tempo fazendo e ele focou exatamente no defeito. E o analítico, por si, não entende como aquela pessoa não viu aquele defeito que era tão óbvio. Começa aí o desafio da personalidade. Vocês conseguem entender o quanto isso é impactante no nosso dia a dia? Levanta a mão para mim quem consegue entender. O quanto isso impacta o nosso dia a dia, as nossas relações pessoais. Então, o analítico, ele é uma pessoa de muito resultado, de muito planejamento, extremamente organizado. O que ele usa para avaliar as pessoas é o quanto ela dá resultado. Ou seja, deu resultado é bom, não deu resultado não é bom. É assim que um analítico pensa. Porém, ele tem muitas potencialidades, tem um alcance muito grande das coisas, um planejamento muito grande. Porém, todo perfil, vocês vão entender que ele tem as potencialidades e também as suas limitações. Então, o extrovertido é uma pessoa de resultado, de planejamento, mas às vezes ele começa muitas coisas, ele, na verdade, não começa muitas coisas porque ele fica planejando ao ponto de não realizar as suas tarefas. Então, ele planeja e não sai do lugar. Então, ele precisa ter essa linha atenuante de planejar e realizar. Volto a dizer, em tarefas básicas, lembram dos meus filhos? Que um é extremamente planejador e o outro é extremamente realizador? Tem que ter uma mescla entre um perfil e o outro. Então, a gente tem que sempre fazer com que a gente consiga flexibilizar esse perfil. Porque se eu for extremamente analítico, extremamente planejado, o projeto nunca vai ser realizado, ele nunca vai ficar pronto. Isso não significa que as coisas não tenham que ter um planejamento, mas o projeto ele não pode ser infinito, porque você pode passar uma vida inteira planejando algo. Certo? Ficou claro o perfil analítico para vocês? Levanta a mão para mim, quem entendeu bem como é ser analítico. Perfil dominante. Como é esse perfil do dominante? Então, o dominante, ele tem duas necessidades básicas. Ele precisa estar no controle e ele precisa estar avançando e crescendo. Isso para ele é imprescindível. Por isso, e por conta disso, os dominantes têm a capacidade de desenvolver habilidades incríveis, justamente para suprir essa necessidade de estar no controle e avançar. São extremamente competitivos, determinados e costumam ser muito visionários. Então, o dominante, eu vou usar um exemplo para vocês que talvez seja mais fácil de entender. O dominante, digamos que tenhamos um muro e que o dominante esteja na frente desse muro. Uma pessoa que é dominante, ela tem a capacidade de enxergar o muro, enxergar após o muro, enxergar como ela vai fazer para passar esse muro. Ele é muito visionário. Uma pessoa não dominante, ela se depara com o muro e ela pensa realmente somente no muro. Então, você veja, isso, se a gente for pensar em acontecimentos e processos, de que maneira o dominante vê as coisas? Ele tem uma visão muito amplificada de tudo. Então, eu recebi, quando eu fiz esse curso de análise de perfil de personalidade, o palestrante que fazia, ele deu um exemplo que eu nunca esqueci, que eu acho que dá para entender bem como é o dominante. Ele estava na escola e o colega dele era dominante, e ele a professora pediu para que eles fizessem um desenho da cidade. E todos os alunos fizeram o desenho. Então, um desenhou uma casinha, outro desenhou uma árvore, outro desenhou as ruas, os carros. E esse amigo dele, que era dominante já de perfil nato, desde muito criança, ele desenhou a cidade com a vista de cima. Então, você podia, uma planta baixa, que a gente chama aqui no Brasil, não sei se é a mesma nomenclatura aí. Então, ele desenhou uma planta baixa onde a visão de cima ele podia ver as ruas, os prédios, as casas. Então, você veja como é a visão de um dominante. Ele tem uma visão amplificada. Então, muitas vezes, ele quer que o seu desejo seja feito
porque ele já vê como vai acontecer. E muitas vezes ele é mal interpretado, ele é colocado como aquela pessoa que só quer que a sua própria vontade seja feita. Mas não, é que ele vê além do que os outros podem ver. Esse é o perfil dominante. Eles são extremamente visionários, têm o poder de ver o que vai acontecer, tanto no presente, quanto aprender com as coisas que passaram, quanto no futuro. Paciente. Uma das coisas que eu não coloquei ali, voltando ainda ao dominante, antes de entrar no paciente, as potencialidades dele realmente é ser visionário, é ter o poder de ver várias coisas ao mesmo tempo, mas ele tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele tem que expressar a vontade dele, mas entender e deixar com que as outras pessoas se expressem, inclusive numa conversa. Você quer ver um exemplo disso? Uma pessoa que é dominante, ela tem dificuldade de deixar o outro se expressar. Ela interrompe a pessoa que está falando, mas ela não faz isso porque ela quer desprezar a opinião do outro, mas sim porque ela tem uma necessidade de falar e de expor a visão dela. Estão comigo? Conseguem entender como funciona? Conseguiram entender o perfil dominante? Certo? Não vejo as mãos, estão comigo? Ok, agora vi. Então vamos lá. O perfil paciente. Como funciona essa linha de perfil? Lembrando que sempre tem esses primários, que é o extrovertido, o analítico, o dominante, o paciente e o extrovertido, e cada um deles tem o secundário e o intermediário. Logo vocês vão entender como classificar tudo isso. Perfil paciente. Então, como funciona o paciente? O paciente é aquele que tende a colocar a sua necessidade acima da necessidade dos outros. É aquele que tende a colocar as necessidades dos outros acima das suas próprias necessidades, muitas vezes prejudicando até a si mesmo. Essa personalidade tem uma incrível capacidade de ouvir aqueles que estão ao seu redor. Então, ele é um excelente ouvinte. E suas necessidades básicas é a harmonia e a segurança. Então, o paciente é aquele que é o pacificador nato. É aquele amigo que você pode dividir todas as coisas e que ele vai te ouvir atentamente. Ele vai extremamente empático, vai se colocar no seu lugar, certo? Porém, o paciente, ele tem um nível de sensibilidade, ele se comove com a dor do outro. A dor do outro passa a ser a dor dele. Porém, ele tem que tomar cuidado porque ele acaba muitas vezes se prejudicando por colocar sempre o outro em primeiro lugar. Ele acaba sendo muito altruísta. Então, sempre a necessidade do outro está em primeiro lugar. Ele tem um nível de decisão muito diferente, por exemplo, do impaciente. O impaciente, para tomar uma decisão, ele quer agora, ele quer que seja assertivo. A pessoa que é paciente, ela tem que primeiro ouvir, digerir, compartilhar com alguém, dormir, e aí ela vai tomar uma decisão. Quem aí, muitas vezes, que se identificou com um perfil que não é paciente, pode ser impaciente, quis que o outro tomasse uma decisão? Eu posso dividir mais uma vez a minha experiência pessoal. Meu marido, ele é completamente paciente e eu sou impaciente. Então, por muitas vezes, eu queria que ele tomasse as decisões. Volto a dizer a DR, que eu acabei de falar, então, a discussão de relação. Se eu levo algum acontecimento ou alguma decisão importante na nossa vida, a primeira coisa que ele fala é que ele precisa pensar, que ele precisa dormir, que ele logo me responderá. E por muitas vezes, antes de ter esse conhecimento e essa aplicação, eu erroneamente queria que ele tomasse as decisões no meu momento. E aí o que acontece? Mais uma vez, essa relação entra em atrito. Então, a partir do momento que eu consigo entender que o paciente tem um time diferente do impaciente, eu consigo respeitar o perfil dele. Eu consigo entender que ele pensa diferente, ele age diferente, ele tem uma tomada de decisão diferente. Como eu disse agora há pouco, lembra do cliente? Você imaginou se o seu cliente é paciente e você quer que ele compre o seu produto nesse momento.
Gente, nesse momento você acabou de perder a venda. Ele não vai comprar. Ele não gosta de se sentir pressionado. Ele precisa de um time para tomar as decisões. Ele precisa de um tempo para tomar as decisões, certo? Esse é o paciente. E ele precisa de um ambiente calmo e tranquilo. Não gosta de discussão, não gosta de atritos. Esse é o perfil paciente. Extrovertido. Como é esse perfil? Então, aí, o extrovertido é aquele que tem as emoções à flor da pele. Suas necessidades é o reconhecimento e a conexão humana. É alguém que sempre é bem expressivo e mostra muito o que ele está sentindo. Então, é alguém sempre bem expressivo em como está se sentindo. É possível saber com clareza se o extrovertido está feliz, está triste, está preocupado ou de mau humor. É aquela pessoa que não consegue esconder o que sente. Essa personalidade também precisa de estímulo constante, de motivação constante, pois ele fica entediado e perde o interesse com facilidade em todas as coisas. É alguém que está sempre em busca de novas emoções. Então vamos lá, quais são as potencialidades desse perfil? Para mim é fácil dizer porque é o meu perfil. Então ele tem uma facilidade em comunicação, ele é um comunicador nato, ele é entusiasta, ele faz com que as pessoas prestem atenção, ele é persuasivo. Geralmente esse perfil ele tem uma facilidade muito grande com as vendas, então ele consegue se relacionar muito bem com as pessoas e fazer com que as pessoas tomem decisões e ele influencia essas pessoas a tomar as decisões. Porém, ele também tem, além das potencialidades, as limitações. Então, tem pessoas que são extremamente extrovertidas, acabam para o introvertido, o extrovertido excessivo é aquele sem noção, que acaba invadindo a privacidade do outro, falando demais, falando no momento que não é interessante. Então, esse é o perfil extrovertido. Ao contrário do analítico, ele é um perfil muito realizador e o analítico muito planejador. Porém, ele muitas vezes começa tudo sem planejamento e não termina nada. Então, você veja como é importante flexibilizar esse perfil para que você possa atingir os resultados, porque nem só planejar muito vai te trazer um resultado ideal, como também realizar, começar todas as atividades, todas as tarefas, várias empresas, ter grandes ideias e não terminar nada. Então, isso é muito importante dentro desse perfil para que consiga realmente, para que a gente consiga flexibilizar e entender de que maneira se relacionar com essas pessoas. Entenderam o que é o extrovertido, gente? Levanta a mão quem está comigo. Entenderam? Ficou claro? Então, agora, nós vamos entender qual é o perfil de vocês. Vocês vão fazer uma análise do perfil de vocês. Então, eu vou pedir para que vocês peguem uma caneta, um papel, para que vocês possam pontuar a nota e entender um pouquinho do perfil de vocês, certo? E aí vocês vão analisar através da nota qual é o perfil de vocês, o perfil nato. Lembrando, gente, que não existe certo ou errado, não tem perfil ser analítico é errado? Não, não é errado. Ser não analítico é errado? Não, também não é errado. O que a gente precisa trabalhar é as limitações desses perfis para que a gente alcance maiores resultados. Tá claro isso, gente? Levanta a mão quem tá comigo. Tá claro que não existe perfil certo ou errado? Perfeito, não existe perfil certo ou errado. Existem pessoas diferentes. E a partir do momento que eu consigo identificar isso de uma forma mais profunda, as minhas relações, conexões, contágio social, ele vai ser diferente. Porque não mais eu conectarei com pessoas somente no meu perfil. Eu conseguirei falar, respeitar o perfil de todas as pessoas e conseguirei conectar ao ponto de, muitas vezes a gente diz aqui no Brasil, uma gíria, um ditado popular, que o santo não bateu. Então, não é que o santo não bateu, é que o perfil é diferente. E se eu conseguir enxergar atrás desse perfil dessa pessoa, o quanto maravilhosa ela é, o DNA dela, o quanto ela é boa, o quanto ela é doadora.
porém ela é mais introvertida, ela é mais calma, ela é diferente do meu perfil. A partir do momento que eu entendo isso, as minhas relações se transformam, levando isso para a área da vida e transpondo isso para a minha empresa, para o relacionamento com os meus funcionários, para o relacionamento com os meus colegas de trabalho, para o relacionamento com o meu cliente, o quão valioso isso é. Então, comigo, gente, quem acha que isso é importante? Quem acha que é importante entender o perfil da personalidade do outro? Ok, então vamos entender o nosso próprio perfil para que possamos entender, assim, um pouco mais do outro. Então, vamos lá. Eu vou perguntar aqui para vocês, certo? Tá todo mundo com a caneta na mão? Posso iniciar? Levanta a mão aí. Todo mundo tomando nota? Perfeito, então vamos lá. Eu quero que vocês pontuem a cada pergunta que eu irei fazendo para vocês. Então, de 0 a 10, eu quero que vocês coloquem de 0 a 10 dentro dessa pontuação, para cada pergunta. Ficou claro? Estão comigo? Então, cada pergunta que eu fizer, vocês vão pontuar de 0 a 10. Então, vamos lá. Sou uma pessoa organizada? De 0 a 10, o quanto sou organizada? Quanto você é organizado? De 0 a 10. Coloca lá. Todos responderam? Levanta a mão para mim se posso continuar perguntando. Posso continuar perguntando? Perfeito. Para realizar tarefas, você precisa de processos? Precisa, como a minha filha, colocar a manteiga, a faca e processos para que você possa fazer as suas tarefas? É necessário processos? De 0 a 10. Posso fazer a próxima pergunta? Sou perfeccionista? Você é perfeccionista? As suas tarefas têm que estar o mais perfeito possível em tudo que você vai fazer? Você é perfeccionista? Você valoriza a verdade e a decisão? De 0 a 10, o quanto você valoriza a verdade e a decisão? Exijo um alto padrão de mim e dos outros? Você exige um alto padrão de você e das outras pessoas que te cercam? Posso continuar nesse ritmo, gente? Posso perguntar uma atrás da outra, assim? Estão conseguindo acompanhar? Gosto de mínimos detalhes. Você gosta das coisas nos mínimos detalhes, de saber tudo com muitos detalhes? Acho que nada é impossível. Você acha que nada é impossível, que tudo pode ser realizado? Não expresso o que penso antes de ter certeza absoluta. Só vou colocar a minha opinião depois que eu tiver certeza. Você só expressa o que você pensa quando você tem certeza de todos os fatos. Para isso, tem que coletar todos os fatos antes de expor a sua opinião? De 0 a 10, o quanto? Sou mais racional do que emocional? Ajo mais com a racionalidade do que com as emoções à flor da pele? Busco estratégias para resolver problemas? Você busca estratégias para resolver os problemas que você identifica? O meu foco
ou seja, o seu foco é nas tarefas e não nas pessoas. De 0 a 10. Todo mundo respondeu? Levanta a mão quem está comigo, se todo mundo respondeu. Só um minutinho, gente. Estão batendo aqui na minha porta, vocês vão fazer a soma desse exercício, tá? Então, faz a soma de todas essas perguntas e vê quanto que dá a nota. Soma tudo. 1 minuto, já volto. Pode deixar certa parte. Tchau. Muito obrigada. Tchau. A hora que todos tiverem somado, vocês erguem a mão para mim, por favor. Tudo pronto? Então vamos lá, para a gente identificar. Levanta a mão para mim quem fez até 36 pontos. Quem fez até 36 pontos, levanta a mão para mim. Ok. Até 36 pontos é uma pessoa que não é muito analítica, ela é nada analítica. Ela é parecida com o perfil do meu marido. Então, ela não dá muita atenção aos processos, ela leva uma vida mais com menos processos e ela se denomina nada analítica. Levanta a mão para mim quem fez de 37 a 73 pontos. Perfeito, esse é o pouco analítico. Então, ele tem um pouco de análise, ele faz as coisas planejadas, porém ele não é tão exigente consigo e com os outros. E levanta a mão para mim quem fez de 74 pontos a 110 pontos. Então, vocês são extremamente analíticos, tá? Então, o perfil de personalidade de vocês, lembrando, gente, não existe certo ou errado. Existe você ser nada analítico, existe você ser pouco analítico, existe você ser super analítico. Lembrando que a gente precisa respeitar o perfil do outro, que não tem certo ou errado. Só são maneiras e personalidades diferentes para fazer as coisas. Estão comigo? Conseguiram entender qual que é o perfil de vocês dentro da linha do analítico? Quem está comigo, levanta a mão. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Dominante. Então, eu quero que vocês tomem nota agora do dominante. De 0 a 10, fazendo da mesma forma, pontuando para cada pergunta que eu fizer. Tem o foco no resultado? O meu foco é no resultado, não importa o caminho que a pessoa traçou para fazer aquilo. Teve resultado? Teve. Não teve? Não teve. O meu foco é no resultado? De 0 a 10. Fico entediado facilmente? Você fica entediado facilmente com as tarefas? Tem que estar sempre buscando novas tarefas, novos desafios. Quanto você fica entediado? De 0 a 10. Ama novos desafios? De 0 a 10, o quanto você gosta de desafios? Para mim, para você, o que vale para avaliar as pessoas é a realização. Gosto de respostas diretas. Gosto de respostas diretas.
Não gosto de linguagem subliminar, que a pessoa quer dizer alguma coisa. Gosto que seja reto e direto. De 0 a 10, o quanto você gosta de respostas diretas? Detesto indecisão. Tenho autoconfiança elevada. Gosto de manifestar a minha opinião. O quanto você gosta de manifestar a sua opinião? Tenho expectativas altas. Sou empático. Tenho empatia pelas pessoas. Sou exigente. Todo mundo terminou? Levanta a mão para mim quem terminou. Ok. Vamos fazer a soma então. Soma enquanto fica, quanto dá o resultado. Quando todos tiverem a soma, vocês, por gentileza, levantem as mãos para que eu possa saber que vocês já somaram todos os resultados. Todos já terminaram a soma? Sim? Então vamos lá. O dominante. Se você é de 0 a 36, quem aí? Levanta a mão para mim quem fez de 0 a 36 pontos. Ok. Se você fez de 0 a 36 pontos, você é não dominante. Então você precisa de conversar com as pessoas, pedir opinião sobre o que você vai vestir, o que você vai fazer. Então, você precisa expressar essa sua opinião. Você precisa pedir a opinião. Oi, Fábio? Oi, perfeito. Então, você precisa pedir a opinião do outro, certo? Você é mais influenciável. Esse é o não dominante. Agora, levanta a mão para mim quem fez de 37 a 73 pontos. Ok. Você é médio, você está ali, é uma pessoa centrada, onde tem uma visão das coisas, mas ainda gosta de ouvir a opinião do outro, valoriza muito a opinião do outro e se divide entre realizar o que o outro deseja e o que você deseja. E agora, quem teve de 74 a 110 pontos? Você é um autodominante, então muito provavelmente, assim como eu, você faz geralmente, por isso que a gente precisa flexibilizar, a gente tende a fazer as pessoas fazerem o nosso desejo. Então, geralmente a gente faz, é extremamente influenciador, faz com que as pessoas façam o nosso desejo, certo? Agora vamos lá para o paciente. Todos terminaram? Sim? Então vamos lá para o paciente. De 0 a 10, os meus relacionamentos são profundos. Sou aquela pessoa que leva as amizades para o resto da vida. Não gosto de mudanças, muito menos de última hora. Não suporto conflitos e sou um pacificador nato.
Sou ótimo ouvinte. Gosto de participar de grupos que me identifico, equipes e necessito disso. De 0 a 10, desejo sempre a paz e a harmonia. Gosto de estabilidade. Preciso de estabilidade nas minhas relações, no meu trabalho. Sou extremamente leal. Leal. Confiável. Me envolvo nas relações. Sou fiel. Entenderam? Sim. Gosto de ambiente calmo e relaxado. Posso continuar, gente? Estão comigo? Me importo demais com o bem-estar dos outros e da equipe. Gosto e necessito de rotina para realizar as tarefas. Quando todo mundo terminar, levanta as mãos para mim, por favor. Todo mundo terminou, gente? Todo mundo terminou? Ok, mais 30 segundos, vamos lá. Façam a somatória agora, por favor, dos pontos para que a gente possamos identificar quem é paciente ou impaciente ou médio ou alto. Somem todos os pontos. Todo mundo já somou? Mas vamos lá, mais 20 segundos. Tudo pronto? Certo? Estão comigo? Todo mundo terminou? Vamos lá. Quem fez de 0 a 36 pontos, levanta a mão para mim. 0 a 36 pontos? Ninguém. Ninguém? Uau! De 37 a 73 pontos. 37 a 73. Levanta a mão para mim. 2 pessoas. Ok. E de 74 a 110. Gente, olha, eu vou dizer para vocês, que povo paciente, que bênção, hein?
Todos, a maioria são pacientes. Então, esse perfil, essa característica, conforme conversamos lá no início, o impaciente é aquele que quer tomar as decisões mais rápidas, gosta de ser extremamente expressivo, faz com que o outro até, principalmente quando ele é dominante junto, faça o que ele deseja. O paciente médio, ele tem uma mescla entre isso, entre ouvir, falar, se expressar. E o totalmente paciente, ele tem muitas potencialidades, que a maioria dos casos aí de todos vocês, né? A média geral foi mais paciente. Então, ele é um ótimo ouvinte, ele é companheiro, ele é leal, porém, ele interioriza bastante as coisas e demora, tem um time mais demorado para tomar decisões. Então, por isso que é importante, além de ouvir, além de ter todas as potencialidades, flexibilizar ao nível de entender o outro. Quando o outro te pressionar, quiser que você tome uma decisão, é importante você entender que, às vezes, para aquele perfil, é importante que você não interiorize tanto. Ficou claro isso, gente? Sim? Extrovertido e o último, vamos lá. De 0 a 10. Vamos responder. Sou direcionado a pessoas? Ou sou direcionado a processos? Direciono a pessoas ou a processos? Quanto de 0 a 10 eu sou direcionado a pessoas? Preciso. Gente, estão comigo? Sim. Sim. Todo mundo entendeu a primeira pergunta? A segunda não. A segunda eu vou fazer agora. Vamos lá. A primeira, sou direcionada a pessoas, então tenho conexão com pessoas, preciso de pessoas para me conectar, é a primeira. Certo? De 0 a 10. O quanto me conecto com pessoas e preciso disso? Ou me conecto mais com as tarefas do que com as pessoas, seria o contrário disso. Segunda pergunta. Preciso de liberdade, não gosto de me sentir preso. Terceira pergunta. Detesto detalhes e controle. De 0 a 10. Sou simpático e carismático. De 0 a 10. Sou amigo. Outra pergunta. Gente, estão comigo? Outra pergunta. Uso bem a linguagem verbal, me expresso bem, me faço entender, de 0 a 10. Quanto você usa bem a sua linguagem verbal? O quanto você é impulsivo e confiante. Ou seja, confiante e impulsivo. De 0 a 10, o quanto você é confiante e impulsivo. Próxima. Sou persuasivo e carismático. Você consegue persuadir sobre as outras pessoas e é querido, carismático, as pessoas gostam de você. O quanto de 0 a 10? Próxima pergunta, gente. Sou autoconfiante, acredito em mim, confio no meu taco, a gente fala aqui no Brasil,
e me autopromovo. O quanto você é autoconfiante e se autopromove? De 0 a 10. Próximo. Entusiasta, sou engraçado, faço as pessoas rirem. Quando você é engraçado, as pessoas gostam de estar com você, é alegre, faz as pessoas ao seu redor dar risada, brinca com todas as coisas. Isso é ser entusiasta. Ama motivar a equipe. De 0 a 10, quanto você gosta de motivar a sua equipe? 10. Acabou? Todo mundo fez? Sim? Então vamos fazer a somatória. Todo mundo terminou? Tomar? Mais 20 segundos, vamos lá. Terminaram? Perfeito. Então vamos lá, vamos à somatória. Quero que levante a mão para mim, por favor, quem fez de 0 a 36 pontos. Ninguém. Uau! Não tem ninguém comprometido aí. Não tem ninguém. Levanta a mão para mim quem fez de 37 a 73 pontos. 3 pontos. Nível médio, nível mediano. E levanta a mão para mim quem fez de 74 a 110 pontos. Uau! Comunicar muito bem. Agora eu quero que vocês façam lá. Gente, estão comigo? Eu quero que vocês dividam com o colega do lado qual é o seu perfil de personalidade. Juntem duplas rapidamente, por gentileza, e dividam o que você entendeu disso. O que você entendeu desse conteúdo que eu trouxe, e logo aqui eu já vou falar. Mas eu vou dividir o seu perfil. Dividam com o seu colega do lado o que você entendeu do seu perfil. Agora eu prefiro, na conta eu vou preferir. Gente, pronto. Vamos voltar aqui? Tá comigo? A gente já está terminando já. Tá ok. Mais 20 segundos. Vamos lá. Ok? Vamos lá? Estão comigo? Levanta a mão para mim quem está comigo. Então vamos lá, gente. O resultado de tudo isso.
Então, o que a gente conclui? O que é importante saber? Que precisa ter um equilíbrio entre as coisas. Existem os perfis secundários, que são eles: o não analítico, o não dominante, o introvertido e o paciente. Entre isso, existe o perfil mediano, e que não há nada de errado em ser paciente ou impaciente, dominante ou não dominante, introvertido ou extrovertido, impaciente ou paciente. O que a gente precisa é saber, lembra que eu falei no início? Ter as chaves certas para abrir as portas certas e o coração certo. Muitas vezes, quando a gente fala em técnica de vendas, a gente fala muito em rapport, em conexão, em espelhamento. Não sei se vocês já passaram por isso, mas acho que o Fábio já deve ter comentado isso com vocês. Mas é muito além disso, é entender o outro como ser humano, como cada um tem as suas necessidades básicas, de acordo com o seu perfil. Então não há nada de errado com isso. Se você aí, dentro das tuas características, e é muito comum, muitas vezes a gente acha que é bom ser o nosso perfil, né? Porque a gente já se identifica com ele durante toda uma vida. Então, se você se classificou como introvertido, extrovertido, paciente, impaciente, lembre-se, não há nada, mas nada de errado com isso. E qual é a importância, gente? A gente já caminha aqui, tá, Fábio? Já estou caminhando para finalizar aqui com vocês, mas para falar mais um pouquinho, qual é a importância de entender as pessoas? Eu não sei se vocês sabiam, mas 80% dos fracassos profissionais não vem da falta de habilidades, e sim pelos conflitos pessoais. Vocês sabiam disso? Vocês já pararam alguma vez para pensar nisso? Muitas vezes a pessoa que está naquele cargo, ela tem habilidade, mas por uma debilitação emocional, uma debilidade emocional, por não saber conviver ou por não entender, achar... Você imagina um relacionamento onde o chefe, o gestor, o empresário, o dono é analítico, o funcionário que ele vai achar, tá dando um pouquinho de... ele vai achar que o dono da empresa implica com ele, que ele só vê problemas e defeitos nas tarefas dele, e muitas vezes não. O dono daquela empresa, ele só é analítico, ele só precisa de processos para realizar as coisas. E o foco dele é resolver problemas, por isso ele foca no defeito. A partir do momento que a gente consegue entender isso, a nossa vida passa a ser muito diferente. E como será se eu conseguir entender e respeitar essas diferenças? Como será se eu me autoconhecer, saber, se eu souber com que tipo de perfil estou me relacionando? É correto? Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. O que vocês acham? Reflitam. É correto eu dizer, trate o outro como você gostaria de ser tratado? Quem acha que sim, levante a mão. Ok, quem acha que não são as outras pessoas. Se a gente for olhar por esse perfil, não é correto tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Por quê? Só vai funcionar se ele tiver o mesmo perfil que o seu. Se o perfil dele for diferente, não vai funcionar. Então, entendam que isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro, trate o outro como você gostaria de ser tratado. E sim, trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Da maneira com que ele funciona e que ele produz. Eu tenho certeza que os resultados vão ser diferentes. E qual é a importância de entender as pessoas e se relacionar com elas? Será que se eu entender a necessidade da pessoa que está por trás daquele cliente, eu vou estabelecer um relacionamento duradouro com ela? Se eu começar a entender que aquele meu cliente, ele é mais paciente, ele é mais analítico, ele precisa de um nível de informação maior para que ele faça o fechamento da venda. Se eu começar a entender essa trajetória do meu cliente, como vai ser os meus resultados? E não digo só a nível de cliente, se eu começar a entender como o meu funcionário trabalha, como a minha equipe trabalha, qual é o tipo de resultado que eu vou alcançar com eles. Se eu entender o perfil de cada pessoa e que cada perfil tem maneiras diferentes de tomar decisões,
Como que vai ser o meu relacionamento a partir de agora? Se eu conseguir aplicar isso nas minhas relações pessoais. E com base nisso, gente, falando de venda, o que é a venda? Nada mais é do que relacionamento humano. Uma pessoa, você pode até usar todas as técnicas de venda. Entender o teu avatar, entender qual é o teu público-alvo, entender as dores, as necessidades, tudo o que necessita, o que aquele mercado busca. Mas se você não entender a pessoa que há por trás, você não vai alcançar os seus objetivos e também não vai alcançar o objetivo daquela pessoa. Consequentemente, ela não vai se encantar pelo seu produto. Então, a partir do momento que eu consigo relacionar que atrás do meu cliente, do meu avatar, tem um ser humano, tem uma pessoa ali com necessidades, com um perfil, a minha chance de acertar com ela é muito maior. Veja um exemplo. Se você vai mostrar um projeto, uma venda, um produto para um cliente analítico, ele quer os mínimos detalhes, você precisa contar a trajetória, você precisa contar de onde surgiu aquele produto, como ele foi feito, elaborado, de onde veio, estudo científico, comprovar, porque é necessário para que o analítico tome a decisão, ele precisa entender o processo. Então, a partir do momento que eu começo a tratar esse meu cliente, ou as pessoas que se relacionam comigo, porque eu treino com as pessoas que eu me relaciono, é praticamente impossível você não espelhar a personalidade que você é para o seu cliente, principalmente na venda você precisa ter intimidade, para isso você precisa se relacionar, então muito provavelmente você vai mostrar uma hora ou outra o teu perfil, então a partir do momento que você consegue entender que cada cliente é diferente, o teu relacionamento com ele transforma, a sua margem de assertividade com ele vai ser muito maior. Entender também as necessidades que está, como eu acabei de dizer, por trás daquele cliente. Entender que cada pessoa tem um perfil e que cada perfil tem horas, momentos, jeitos diferentes de tomar as decisões. E eu vou dizer para vocês, o cliente gosta de vendedor, eu não sei se aí no país de vocês é como aqui no meu, mas quando a gente fala, aqui tem uma versão muito grande sobre vendedor. Então a pessoa, você entra na loja, você pensa, lá vem o vendedor. Aí acontece da mesma maneira, as pessoas têm um pouco de resistência com o vendedor, sim ou não? Levanta a mão para mim se for sim. Se tiver resistência com o vendedor aí no país de vocês. Ok, entendi. Então é como aqui no meu país. Então, o que eu tenho que ser? Eu tenho que ser um vendedor onde só vendo o meu produto, só falo do meu produto, ou eu tenho que ser um consultor, uma pessoa que ajuda as necessidades dos meus clientes? Uma pessoa que entende o perfil de personalidade dele, entende como aquele meu produto vai somar na vida dele, vai fazer diferença na vida dele. Então, aqui a gente costuma dizer que é muito qual a palavra? A questão do vendedor é pejorativa aqui no nosso país. Então, a gente tem que mudar isso. Nós não somos apenas vendedores e tirar, inclusive, de nós essa questão que ser vendedor é ruim, que ser vendedor é ser mentiroso, que ser vendedor é incômodo. Gente, nós somos todos vendedores. Mas muito além de vendedores, nós precisamos se relacionar com as pessoas, entender as pessoas que estão por trás dos clientes. Pode parecer um pouco repetitivo quando eu falo tantas vezes, mas é extremamente importante que nós entendamos que precisamos se conectar com essas pessoas. Só assim vamos criar o que falam muito hoje em dia, autoridade. Só assim o nosso cliente vai nos respeitar, só assim o nosso cliente vai entender que realmente nós não somos apenas um vendedor que está querendo empurrar um produto para ele, mas que sim, nós temos algo que vai fazer a diferença na vida dele. Porém, como eu farei isso? Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas perguntam, ok, eu entendi, já entendi, preciso me relacionar bem, entender o perfil de personalidade, mas como eu farei isso? Como eu vou alcançar as minhas metas pessoais? Como profissionais, bater todas as metas, alcançar as metas de venda, fazer com que meus funcionários produzam? Como eu farei isso? Gente, tem uma fórmula que eu apliquei
comigo, e posso dizer para vocês que fez toda a diferença na minha vida, eu apliquei intuitivamente há bastante tempo atrás, e hoje eu vejo que as pessoas até comentam e falam e ensinam isso nos treinamentos. A primeira coisa, o teu funcionário, o teu vendedor e você não vão bater meta somente pela empresa. Vocês conseguem entender isso, gente? Você tem que colocar os seus objetivos pessoais. Muitas vezes, as empresas que eu trabalhei antes de ser empresário, elas possuíam as metas de vendas. Por muitas vezes, aquela minha meta, que era determinada pela empresa que eu trabalhava, ela era diferente da minha meta pessoal. Porque eu colocava os meus sonhos, o que eu gostaria, quais eram os carros que eu queria ter, quais eram as viagens, os momentos em família, o que eu queria realizar. E a partir dali, das minhas realizações pessoais, eu realizava muito mais do que a realização pessoal das empresas. Então, dois convites que eu faço para vocês fazerem hoje. Se vocês forem vendedores, se vocês forem pessoas que estão dentro do varejo, se vocês forem empresários, como digo, somos todos vendedores, seja da nossa imagem, ou seja de um produto, ou seja da nossa empresa, ou seja para os nossos funcionários. Então, o convite que eu faço, convide a eles relacionarem e fazerem um plano de ação para quais as conquistas pessoais que eles querem. O que eles desejam na vida deles. E para isso, qual seria o salário que eles precisariam ganhar. Você consegue entender como quando colocamos o humano na frente das coisas, na frente da meta, ele vai te dar um resultado muito maior. Porque ele vai estar realizando não só as metas da sua empresa, e sim as metas dele, pessoal, como pessoa, como ser humano, como esposo, provedor, como mãe, como marido, como filho. Então, a partir do momento que a gente consegue ter essa mudança da mente, a gente consegue entender que se eu levar para o meu funcionário que ele não é os meus objetivos da minha empresa somente que ele está realizando, e sim os objetivos dele, como seria a produtividade desse funcionário? Como seria a minha produtividade como funcionário? Como eu visualizaria as minhas metas? Então, o convite que eu faço hoje é que vocês realizem um plano de ação com os seus funcionários, com você e com as metas pessoais. Certo, gente? É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E aqui era isso que eu acabei de falar. Então, quais são? O que a venda tem a ver com os meus objetivos pessoais, certo? Eu queria deixar aqui para vocês. Quero que vocês, quando saírem dessa sala, desse exercício, que vocês escrevam definitivamente aí no caderno de vocês 3 decisões. Quais as decisões que vão mudar a sua vida, baseado nesse pouquinho de conteúdo aqui, humilde conteúdo que eu dividi com vocês, que eu preparei com muito carinho, mas eu quero que vocês escrevam, pega o caderno e escreve agora 3 decisões que você toma hoje e que vai transformar definitivamente a tua maneira de ver o outro, de se relacionar com ele, de atingir as tuas metas. Escreve aí. Ok? Então, essas decisões você leva para você. Aplica, faz o teu plano de ação e colhe os resultados. Você vai ver o quão vai ser diferente, o quanto você vai colher com a sua equipe, com as pessoas que te cercam, ok? Gente, e eu quero dizer para vocês, por que continuar sendo a mesma pessoa se eu posso ser alguém muito melhor? Certo? Então, quero agradecer vocês, quero deixar aqui 2 livros, que um deles é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e um outro livro que é esse de capinha amarelinha, que fez muita diferença na minha vida, Pare de Se Sabotar e Dê a Volta por Cima,
Essas duas publicações eu deixo aí como incentivo para vocês entenderem um pouquinho mais, relacionarem muito essa questão profissional com a pessoal, entendam de que maneira isso pode somar na vida de vocês. E aqui fica a minha gratidão e o meu contato, se vocês quiserem anotar. Ele cortou um pouquinho ali, mas o meu telefone é o mais 55 41 9 9983 3138. O Fábio também tem meu WhatsApp, ele pode dividir com vocês. O que vocês precisarem, o que quiserem trocar, saiba que vocês podem contar comigo, tá bom? Fábio, como eu faço para deixar a tela grande? Fábio? Alô? Ela não está nos ouvindo. Agora sim, salva de palmas! Obrigado, Lia. Eu perdi a conexão. Pelo carinho. Obrigado. Agradeço em nome de Angola, em nome desse país maravilhoso. Obrigado. Um abraço para você aí do Brasil. O vídeo vai estar disponível porque foi gravado. Todos depois terão acesso e poderão ver e rever quantas vezes quiser. Mais uma vez, gratidão. Muito obrigado, Lia Machado. Obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês. A minha imensa gratidão por poder participar disso. Fábio, obrigado. Disponibiliza o vídeo para mim também depois. Um beijo. Fiquem com Deus. Valeu!